Olá, meninas e meninos. Hoje nós vamos fazer o zíper. O zíper, em primeiro lugar, vocês vão ter que pegar o zíper, fazer uma marcação aonde é o tamanho do zíper que vocês querem. Claro que se você estiver com um zíper maior e a costura é menor da roupa, então vocês podem cortar o zíper. Vocês podem cortar ele. O importante é que essa parte aqui de cima, ela fique num lugar bom para vocês dar o acabamento. Então, na hora de precisar cortar o zíper, vocês optam em cortar o zíper aqui embaixo, tá? Esse terminalzinho aqui, ó, fica difícil para vocês trazer ele aonde vocês querem. Então, o que vocês fazem? Passa uma costura, né? Vocês podem passar uma costura aqui para segurar, para ele não abrir. E você pode usar o zíper tamanho grande num lugar onde é pequeno, tá? Tem essa solução, porque às vezes a gente não consegue achar a cor, não consegue achar o tamanho. Então você pode pegar um zíper grande, vamos supor um zíper de 40 e colocar de 15, né? Tirando ele aqui. Ou se você vai colocar aqui num cos, né, aonde dá o acabamento, então vocês optam em tirar aqui em cima, tá? Mas se não tiver jeito de tirar aqui em cima, né, num vestido, aí fica feio, né, para vocês deixar sem o acabamento. Então vocês optam em tirar ele aqui. Então fez a marcação, eu já fiz a marcação aonde vai o zíper. Eu vou passar uma costura aqui. Lembrando bem, pessoal, o zíper, ele tem mais ou menos aqui 1,5 de largura. Então, a costura onde vocês vão colocar o zíper tem também que ter 1,5 de largura. Não é um pezinho de máquina, tá? Por quê? Não dá certo, porque o pezinho de máquina é estreito. Então, nós vamos fazer uma costura aqui de 1,5. Fez a costura, aí vocês vão abrir ela, pode vincar aqui em cima também, ó, 1,5, vocês vincam, se quiser passar o ferro, né, quem não tem muita prática pode passar o ferro. Então, agora eu vou fazer isso daqui. Eu vou pegar o zíper, né? O carrinho aqui para baixo. E eu vou passar uma costura para afirmar o zíper. Assim fica bem mais fácil de você trabalhar com ele. Então, ó, eu coloquei aqui na beiradinha do tecido e vou passar uma costura. Chegou perto do carrinho do zíper, vocês levantam o pezinho, leva o zíper para frente, posiciona ele bem direitinho aqui e passa a costura. Do outro lado é a mesma coisa. Vocês podem vir tanto aqui de cima como ali embaixo, tá? Do jeito que vocês achar melhor. Eu vou vir assim, do lado de baixo, passando uma costura. Chegou perto do carrinho, leva ele para trás. Então, essa costura é muito importante vocês fazer para dar mais firmeza no zíper. Então, aí agora vocês vão deixar ele bem retinho aqui para tampar o zíper. E vamos passar uma costurinha, ó. Desce o carrinho. Vamos passar aqui um pezinho de máquina.
Então, terminando a costura, fecha o zíper e ele vai ficar assim, tá? Um pezinho de máquina. Se você não fizer aquela costura primeiro, você não vai conseguir fazer isso aqui, porque ele escorrega, tá? Então, não dá certo. Então, esse é um tipo de zíper, tá? Esse é um pezinho de máquina aqui em cima, ó. Então, agora nós vamos para outro. O outro, eu fiz a mesma coisa. Ó, passei uma costura primeiro, né? Agora eu vou fazer de outra maneira. Então, ele vai ficar sem aquela costura aqui. Eu vou trocar o pezinho da máquina. Eu coloquei o pezinho agora do zíper invisível. Então, para você fazer esse tipo de acabamento, tem que trocar o pezinho, colocar o pezinho do zíper invisível. Então, o zíper já está costurado. Eu vou passar bem na beiradinha. O meu pezinho de zíper, ele é de um lado só, então eu tenho que virar a costura. Então, eu vou começar aqui embaixo. Levanto o carrinho um pouquinho até vocês passar o lugar dele ficar. Aí, vocês vão levar o carrinho para trás. E vai vir passando uma costura bem na beiradinha do zíper. Agora, vamos fazer do outro lado. Levanta o pezinho. Passa o zíper para frente. E vem na beiradinha aqui, ó. Ele vai ficar assim. Aí você pode colocar o zíper, né, da cor do tecido. Então, o acabamento dele vai ficar assim. Então, esse é outro acabamento, né? Nós fizemos esse aqui de um pezinho, né? Para esse pontado aqui, um pezinho de máquina. E esse aqui é o mesmo processo, só que ele fica parecendo o zíper, tá? Não fica feio também fazer em vestido, saia, tá? Pode fazer esse acabamento aqui, também fica muito bonitinho. Então, agora nós vamos fazer o zíper invisível. O zíper invisível também é a mesma coisa dos outros. Bom, passamos a costura. Agora eu vou vincar ele aqui dos dois lados. Então, agora eu vou colocar o zíper. Aqui em cima, vocês podem deixar ele 1 centímetro, 1,5 cm, para dar o acabamento aqui no cós ou no revel que vocês vão fazer. O zíper invisível também, vocês vão passar uma costura primeiro. Eu estou com um pezinho de zíper invisível aqui, tá? Não troquei o pezinho. Abaixa a agulha, né? Para vocês poderem mexer no zíper, levar ele lá para cima. Para dar o acabamento. Para não ter que enroscar, né?
Então, essa costura aqui é só para vocês afirmar o zíper. Do outro lado, ó, mede direitinho para ver se ele tá certinho. Para não sobrar. E passa a costura igualzinho. Às vezes ele fica ruim de descer aqui, mas vocês levantam o pezinho para não estragar o zíper, né? Tá, passei uma costura para firmar o zíper. Agora, o acabamento dele, eu vou abaixar ele aqui. Agora eu vou vir na beiradinha aqui com o pezinho do zíper invisível. Eu venho na beiradinha. Agora não tem como eu subir o carrinho aqui. Ele não vai subir. Então que eu vou chegar até pertinho dele. Ó, eu vou chegar pertinho do carrinho. Toma muito cuidado para não quebrar a agulha. E vai saindo com a costura. Então eu fui saindo aqui. Do outro lado, a mesma coisa, só que eu vou vir do outro lado agora, porque o meu pezinho é de um lado só. Não tem como eu ficar virando ele. Então agora eu vou vir do lado de baixo, na mesma direção que eu saí. Eu vou entrar aqui. Tomar muito cuidado para a agulha não bater ali no carrinho. E vou vindo na beiradinha do zíper daqui. Então, ele ficou assim. Aqui embaixo, se precisar, esse aqui ficou certinho. Mas se precisar, vocês podem pegar ele aqui, ó, pegar essa costura e subir ela até aqui. Para ficar perfeito o acabamento. Segura o zíper direitinho. Então, eu subi com a costura até aqui em cima. Então, ele vai dar o acabamento perfeito aqui em cima. Então, pessoal, é assim que faz essas 3 maneiras do zíper, né? Agora, nós vamos para a outra. Então, vamos lá. Esse eu vou fazer como se fosse o acabamento de uma saia. Então, ele vai ter esse efeito aqui. Aqui é onde vai o zíper e aqui é onde vai a costura. Então, eu vou passar uma costura aqui. Um pezinho de máquina, né? Só que agora eu vou trocar o pezinho. Vamos lá. Eu passei uma costura aqui. Agora eu vou vincar. Ó, aonde vai o zíper, eu vou vincar aqui. Pra mim saber aonde que eu vou dobrar ele, tá? Então, ele vai ficar assim. Então, quando é zíper de mulher, então ele vai ficar desse lado aqui, tá? Da esquerda para a direita. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui e vou dobrar
meio centímetro. Ó, meio centímetro. Eu vou dobrar. E eu vou pregar esse zíper aqui. Levanto aqui. E venho com o zíper na beiradinha aqui. E venho subindo com ele. Esse acabamento aqui a gente quase não vê mais, né? A gente vê outros acabamentos, mas esse aqui é muito bom para fazer em saia, vestido, porque ele vai ficar transpassado aqui, ó, né? Então o zíper vai ficar transpassado aqui em cima. Então vai segurar direitinho aqui, ó, vamos segurar, firmar o zíper direitinho. E vamos passar uma costura. Então, essa costura eu passei para ela afirmar o zíper, ó. Passei a costura para afirmar o zíper. Então, agora eu vou fazer assim, eu vou vir daqui de cima para baixo. Então, para vocês fazer o presponto aqui de cima, eu aconselho vocês que não têm muita prática, que é iniciante na costura, pega a fita métrica e vocês vão medir aqui a largura do zíper. Então, vocês vai fazer um pontinho, ó, vai fazendo um pontinho, tá dando 2 centímetros meu aqui, vou fazer não na roupa, né? Isso é para vocês treinar, mas também na roupa, se vocês quiserem colocar aqui um giz, que depois ele vai sumir, então, para vocês fazerem um acabamento bom, vocês fazem isso. Segura ali direitinho, ó, eu abri o zíper, segurei ele direitinho aqui em cima, ó. E agora eu vou seguir a marcação que eu fiz do lápis. Aí eu vou subir o zíper lá em cima, certo, direitinho, e vou seguindo. Aí eu vou terminar aqui, aonde tá a costura. Então, deixa a agulha ali, abaixa a agulha, ó. Aí eu vou vir com ele aqui aonde tá o acabamento, mas dá uma olhadinha para ver se o terminalzinho do zíper não tá aqui. Para vocês não bater a agulha em cima, tá? Tem que desviar dele. Aqui não tá o acabamento, então eu vou vir. Aí eu volto, ó. Dou um retrocesso, né? Aqui. Mas eu também posso... Eu posso terminar aqui, como eu posso também terminar ele aqui. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem. Ó, eu posso terminar ele aqui também, se for uma roupa mais assim, esporte, né? Uma bermuda. Então, eu venho com ele aqui e termino assim. Ou então, eu dou o retrocesso aqui, bem bonitinho, e termino ele aqui. Então... essa é outra maneira de vocês, né, pregar esse zíper. Então, aí ele fica assim. Então, pessoal, tá aqui, então. Vamos agora voltar aqui pra gente ver o que foi feito, tá? Ó, zíper invisível. Tá? Esse é o zíper invisível. Não fica aparecendo. Esse é o zíper simples. Você pode tampar ele, como você pode deixar aparecendo o zíper também. Fica bonito, muito chique. Esse é o zíper que é
o pespontinho por cima encontrando, esse é o encontrando, né? E esse aqui é o zíper, o famoso zíper, né? Simples de fazer, né? E também dá para você fazer em calça, bermuda, saia. É aí onde vai ficar tampando, o zíper vai ficar escondido. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.